Muito bem, pessoal. Dando continuidade aos nossos vídeos de história geral, agora vamos falar um pouco sobre a Era Napoleônica. Vamos abordar a ação desta importante personalidade política do século XIX, que foi Napoleão Bonaparte. Napoleão deve ser encarado como um fruto do processo revolucionário francês. E mais do que isso ainda, meus amigos, Napoleão deve ser também analisado como aquele que propagou os ideais da Revolução Francesa para além dos limites da França, levando esses ideais iluministas para várias partes da Europa, o que foi de fundamental importância para a contestação ao antigo regime europeu. Muito bem, inicialmente vamos abordar um pouco da biografia de Napoleão. Vamos tratar da chegada de Napoleão ao poder. Napoleão Bonaparte nasceu na cidade de Ajaccio, capital da Ilha da Córcega. A Ilha da Córcega, durante um certo tempo, pertenceu à Itália, teve um curto período de independência, onde foi adotada uma república que tinha na liderança de Paoli, mas pouco antes de Napoleão nascer, a Ilha da Córcega foi anexada pela França. Napoleão, portanto, não nasceu na França, propriamente dita, mas na Ilha da Córcega, na cidade de Ajaccio. Era filho de Carlo Bonaparte, um advogado, integrante da pequena nobreza da Córcega, casado com Letícia Bonaparte, a mãe de Napoleão. E o pai de Napoleão, Carlo Bonaparte, ele pode ser considerado uma espécie de alpinista social. O grande interesse de Carlo Bonaparte foi dar uma boa condição de vida para a sua família. Sempre se preocupou com o destino de seus filhos e filhas. Para suas filhas, poderia conseguir bons casamentos. Para seus filhos, o caminho da ascensão poderia levar ou para o exército, como foi o caso de Napoleão, ou para a igreja, como foi o caso de José Bonaparte. Napoleão, junto com sua família, migra para a França e lá vai estudar. Ele vai entrar nas escolas militares, na Academia Militar de Brienne, lá na França, onde obteve um desempenho muito bom. Napoleão, com a idade de 16 anos, já era o que se considera tenente. Houve uma ascensão militar bastante grande e bastante rápida, vamos dizer assim, por parte de Napoleão, porque, vamos entender, Napoleão vai conseguir essa ascensão meteórica no exército francês, porque ele viveu justamente no contexto histórico da agitada Revolução Francesa, o que gerou a emigração de muitos elementos nobres. E esses membros da alta nobreza na França que tinham direito a ocupar os postos mais elevados no exército francês. A saída em grande quantidade desses nobres é que vai favorecer a Napoleão e outros elementos da pequena nobreza conseguirem uma rápida ascensão na hierarquia militar. Bom, vale dizer que Napoleão, devido ao fato de ter nascido na Ilha da Córcega, ele foi alfabetizado em italiano. E ele teve um grande problema para conseguir a ascensão na escola, conseguir bons resultados na escola militar, por causa do sotaque. Esse foi um dos grandes problemas que Napoleão teve que enfrentar enquanto adolescente na escola militar. Mas Napoleão, que era um profundo estudioso, que gostava bastante de matemática, se dedicava bastante ao estudo da geografia, e que considerava a história, a ciência, mãe de todas as ciências, pelas lições que a história poderia nos proporcionar, conseguiu
grandes vitórias, o que por sua vez levou a uma rápida ascensão dentro da hierarquia militar. Para você ter uma ideia, com apenas 24 anos de idade, Napoleão já era general do exército francês. É claro que nós temos que levar em consideração o fato de a França ter vivido nessa época um período de exceção, que foi o turbulento período de 10 anos, de 1789 a 1799, quando ocorreu a Revolução. É claro que isso contribuiu de forma significativa para essa ascensão, diríamos, meteórica de Napoleão dentro do exército. Napoleão teve vários êxitos militares nessa época. Ele derrotou, por exemplo, o levante realista de 1795, a chamada Revolta da Vendéia, onde monarquistas, onde essa região que tinha uma grande influência da Igreja Católica, tentou restabelecer os Bourbons no poder na França. Napoleão conseguiu esmagar esse levante realista. Em 1797, obteve inúmeras vitórias na Península Itálica, a chamada Campanha da Itália. Conseguiu, junto aos austríacos, celebrar a chamada Paz de Campo Fórmio, assegurando a retomada de territórios para a França. E entre 1798 e 1799, Napoleão esteve envolvido na famosa Campanha do Egito. Na verdade, podemos dizer que o que Napoleão mais queria era estar longe da França nesse contexto, pois a França enfrentava uma séria turbulência, uma série de levantes internos ou os ataques externos ao país. Então, Napoleão, ficando nessa campanha fora da França, ele poderia conseguir dividendos políticos muito maiores. Por isso que empreendeu a chamada Campanha do Egito, que tinha por objetivo principal bloquear a rota comercial da Inglaterra com o Oriente. O grande objetivo da Campanha do Egito era tomar aquela região para a França, ou seja, expulsar os ingleses do norte da África. Do ponto de vista militar, a campanha do Egito redundou num fracasso, porque Napoleão não conseguiu derrotar os ingleses, expulsá-los do Egito, apesar de algumas vitórias importantes que ocorreram lá no norte da África, mas o objetivo principal, que era expulsar os ingleses, não foi alcançado. Mas Napoleão conseguiu uma grande projeção política e militar nessa célebre campanha. No deserto de Gizé, perante as pirâmides do Vale de Gizé, as pirâmides de Quéfren, Queops e Miquerinos, Napoleão teria dito aos seus soldados: soldados, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. A atuação de Napoleão no Egito foi fundamental para a descoberta de várias peças arqueológicas importantíssimas. Vários artefatos históricos foram encontrados pelos elementos que compunham o exército de Napoleão em campanha militar no Egito. Inclusive, foi encontrada a famosa Pedra de Roseta, que continha inscrições em hieroglifo, demótico e grego, o que foi fundamental para que um arqueólogo francês, posteriormente, um arqueólogo chamado François Champollion, conseguisse decifrar a complicada escrita egípcia, inaugurando o que chamamos hoje de egiptologia. Então, do ponto de vista cultural, a campanha de Napoleão foi extremamente positiva.
Essas peças encontradas pelo exército francês no Egito encontram-se no Museu do Louvre, em Paris, na França. Lá no Egito também, o exército de Napoleão enfrentou uma série de problemas. Dentre eles, doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, o tifo, que assolou diversos elementos do exército francês. Napoleão conseguiu chegar ao poder na França porque o país, como já dissemos, enfrentava uma série de problemas. Agitações internas, agitações externas, são justamente essas as causas indiretas que levam à ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Por exemplo, a formação da segunda coligação contra a França revolucionária. Quem vai defender a França diante do inimigo externo é Napoleão. Napoleão vai liderar o exército francês e vai conseguir importantíssimas vitórias contra os invasores, a chamada segunda coligação. Perceba como Napoleão foi construindo aos poucos a sua figura política, por conseguir mobilizar o exército, por ter uma grande liderança, por ter uma grande influência sobre os soldados, por liderar pessoalmente, estar em loco no campo de batalha, por persuadir os elementos de seu exército. Tudo isso cativava, tudo isso tornava Napoleão uma figura política extremamente importante, extremamente influente. E justamente nesse contexto, os girondinos vão se aproveitar dessa projeção política alcançada por Napoleão. Diante da insatisfação da alta burguesia, os girondinos, com esse processo revolucionário, que já perdurava 10 anos, muita instabilidade causada pela Revolução, vão se aliançar com Napoleão no famoso golpe do 18 Brumário. Atenção aí, meus amigos. O 18 Brumário é justamente o golpe de Estado que contou com a liderança de Napoleão, o apoio do exército e da alta burguesia, os chamados girondinos. O golpe do 18 Brumário é justamente o fato histórico que leva ao fim do processo revolucionário na França e o estabelecimento do consulado. Isso se dá através da construção de um verdadeiro tripé político. Um tripé político para estabilizar a França. Esse tripé tinha um apoio militar do exército, liderado por Napoleão, o apoio da alta burguesia, que vai ser representada por Roger Ducos, e vai ter apoio do campesinato também. A influência da igreja, através do Abade Sieyès, vamos ter a representação desse tripé político e social que foi de importância fundamental para a consolidação do processo revolucionário na França. É o fim do diretório e o início do consulado na França. 18 Brumário é justamente o evento histórico que leva Napoleão Bonaparte ao poder. Então temos aí a construção do consulado. O consulado durou de 1799 até 1804. Então o consulado já está dentro da fase da chamada Era Napoleônica. A Era Napoleônica começa imediatamente no momento em que acaba a Revolução Francesa. Lembremos, a Revolução Francesa começou em 1789, durou 10 anos. Foi, portanto, até 1799. 1799 temos o golpe do 18 Brumário. É o golpe de Napoleão com apoio dos girondinos, a burguesia. Acaba a Revolução Francesa, começa a Era Napoleônica. Primeira fase da Era Napoleônica é chamada de
consulado. O consulado, formado então por esses três elementos, Napoleão representando o exército, Roger de Caus representando a alta burguesia e o Abade Sieyes representando os elementos do terceiro estado. Os objetivos principais do consulado eram enfrentar as ameaças externas, pois ainda havia coligações militares contra a França, reorganizar a combalida economia francesa. Você se lembra que a situação de crise econômica é um dos motivos principais que levou à eclosão da Revolução Francesa. Passados os 10 anos do processo revolucionário, a França ainda tinha sérios problemas de ordem econômica. E um outro objetivo ainda era reestruturar a sociedade francesa. Essas são as grandes preocupações dos três cônsules, em especial do primeiro cônsul. Primeiro cônsul era quem? Napoleão Bonaparte, evidentemente. Nessa fase, no ano de 1799, ocorre a vitória das tropas francesas contra a segunda coligação, e Napoleão consegue assinar um tratado de paz com a Inglaterra, celebrado na cidade de Amiens. Paz de Amiens, tratado de paz entre França e Inglaterra. No mesmo ano, Napoleão criou o Banco Nacional da França e estabeleceu também uma nova moeda para o país, que é o franco. Criação de uma nova moeda, o franco. Entre 1801 e 1802, Napoleão vai selar a paz com a Igreja Católica. Você se lembra que no processo revolucionário francês houve um grande atrito com a Igreja. A Igreja perdeu suas posses, houve o confisco das terras da Igreja, a Igreja foi obrigada a aceitar a Constituição Civil do clero, e muitos elementos da Igreja acabaram migrando. Houve um rompimento na fase radical, houve um grave atrito entre o clericalismo e o racionalismo. Tanto é que foi adotado um calendário revolucionário na França. Foi abolido o calendário gregoriano e criado um calendário revolucionário para tentar eliminar definitivamente a influência da Igreja Católica. Pois bem, com a ascensão de Napoleão ao poder, nesta fase do consulado, Napoleão tratou de trazer a Igreja Católica para o lado dele, fazer uma aliança política com o Papa Pio VII em 1801, celebrando um acordo chamado Concordata. Este acordo estabeleceu a volta do catolicismo à França. A França voltou a ter uma religião oficial, o catolicismo. E voltou também ao calendário gregoriano. Acabou o calendário revolucionário, volta ao calendário gregoriano. Quais seriam os objetivos de Napoleão? Napoleão esperava consolidar essa aliança política com a Igreja Católica para garantir o seu poder, para ter mais legitimidade política. 1802, temos mais uma Constituição para a França, uma nova Carta Magna Francesa, a Constituição do ano 10, que estabeleceu Napoleão na condição de primeiro cônsul. E gradativamente nós temos aqui a formação de um processo de centralização política, executivo, legislativo, judiciário. 1804 é outra data importantíssima, pessoal, porque foi aí que Napoleão estabeleceu o chamado Código Civil Napoleônico, que era inspirado no antigo direito romano.
o Código Napoleônico assegurou as conquistas burguesas alcançadas durante a Revolução Francesa. Por exemplo, o direito de propriedade privada, a proibição da formação de sindicatos na França, a proibição da organização de greves, o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas. E o Código Napoleônico foi importante também porque inspirou os demais códigos do Ocidente. Como você percebeu, o Código Napoleônico visou garantir os direitos políticos e econômicos da burguesia. Perceba que a classe social que é mais valorizada, que tem os seus interesses respeitados, assegurados, é a burguesia, em detrimento das condições, por exemplo, dos trabalhadores. Está proibida a formação de sindicatos, está proibida a organização de greves. Portanto, o Código Napoleônico visava garantir direitos políticos e econômicos para quem? Para a burguesia. E um outro aspecto muito interessante é que o Código Civil Napoleônico visava restabelecer a escravidão nas colônias francesas, porque na época da Convenção Montanhesa, na época em que os jacobinos, que é a ala radical da Revolução Francesa, assumiram o controle do poder político, eles aboliram a escravidão nas colônias. Por exemplo, na ilha espanhola, que deu origem ao Haiti e à República Dominicana, houve a abolição do processo de escravização nessas regiões, o que por sua vez também contribuiu para a ocorrência da independência do Haiti nesse contexto histórico muito agitado. A independência do Haiti ocorreu nessa fase, 1804, o Haiti inclusive foi a primeira nação latino-americana a alcançar a independência. Aqui na América como um todo, você sabe muito bem, os Estados Unidos foram o primeiro país a alcançar a independência política. O segundo foi o Haiti, dentro desse contexto da era napoleônica. Outras importantes medidas tomadas pelo Petit Caboral, ou seja, o pequeno cabo, Napoleão Bonaparte, estava relacionada à questão educacional na França. Napoleão promoveu uma reforma na educação francesa. Criou, por exemplo, liceus, escolas politécnicas, escolas de direito, de política. O objetivo justamente era a formação de um corpo de trabalhadores especializados na França. Interessante que a reforma educacional napoleônica colocou sob os auspícios do Estado a responsabilidade pela educação no país. Retira das mãos da igreja a tarefa de ser responsável pela educação e coloca sob os ombros do Estado a tarefa de conduzir a educação no país. Então você pode imaginar, nossa, o Napoleão criou escolas, liceus, criou politécnicas, criou escolas de direito, ele visava combater o analfabetismo, ele visava conseguir formar um corpo de trabalhadores especializados, isso também. Mas não podemos esquecer que a educação é um importante instrumento de formação cívica, de construção do sentido de nacionalidade, e até mesmo podemos dizer que a escola é um importante instrumento de disciplina para o indivíduo. É claro que Napoleão, macaco velho como era ele, não dava ponto sem nó. Napoleão usa a educação como instrumento também de manipulação da sociedade. No ano de 1804 nós temos a Constituição do ano 12. O que ela estabeleceu de importante?
o título para Napoleão de cônsul vitalício. E Napoleão, depois se tornou cônsul vitalício na França, ele convocou um plebiscito para saber se o povo francês queria ou não que ele se tornasse imperador da França. Perceba que Napoleão, influenciado pelos ideais iluministas, se reportando, por exemplo, a Rousseau e seu contrato social, ele queria ter uma legitimação da sociedade francesa. Por isso que em 1804 foi realizada uma consulta popular, um plebiscito, que mais de 60% da população francesa disse sim, queremos Napoleão como imperador dos franceses. Então, Napoleão vai dar início à sua nova fase de governo. Acaba o consulado e vai ter início a partir de então a fase do Império, o Império Napoleônico. Napoleão foi coroado em 2 de dezembro de 1804 na Catedral de Notre-Dame, na França. E Napoleão convidou ninguém menos do que o Papa Pio VII, para coroá-lo para essa célebre realização. É interessante você analisar um fato muito significativo, que foi o Papa se deslocar de Roma até Paris exclusivamente para coroar Napoleão. Se você olhar um pouquinho para trás na história, no ano de 800, Carlos Magno praticamente implorou ao Papa que ele o coroasse rei dos francos, inaugurando o chamado Império Carolíngio. Carlos Magno peregrinou de Paris até Roma e pediu humildemente ao Papa que o coroasse. E o Papa o coroou. Carlos Magno, grande imperador franco, do Reino Franco, se ajoelhou perante o Papa e recebeu das mãos do sumo pontífice a coroa de rei dos francos. Napoleão fez o caminho inverso. Solicitou ao Papa que viesse até Paris para coroá-lo. Ele exigiu que o Papa fosse a Paris para a cerimônia de coroação. Este fato, que foi eternizado, tornou-se célebre por esta magnífica pintura de Jacques-Louis David, o pintor oficial do Império de Napoleão. Quando Napoleão arranca a coroa das mãos do Papa Pio VII e ele mesmo se coroa. O fato de Napoleão se autocoroar mostrava que o poder de Napoleão não estaria abaixo de nenhum outro poder na Terra, nem mesmo o poder da Igreja Católica, instituição que era muito poderosa ainda naquele período histórico. Napoleão demonstrava ao Papa e ao mundo que não iria se sujeitar a nenhum poder terrestre. E mais do que isso, mostrava que a Igreja Católica deveria ficar submissa ao poder de Napoleão. Essa célebre imagem, muito famosa, o quadro de Davi, que mostra Napoleão se coroando e coroando a imperatriz Joséphine, a primeira esposa de Napoleão. O interessante é que nesta imagem, neste quadro, Napoleão exigiu que Jacques-Louis David, o pintor, retratasse a presença da mãe de Napoleão, Letícia Bonaparte, que verdadeiramente não participou da cerimônia de coroação do imperador dos franceses, justamente porque a família de Napoleão, e sobretudo Letícia,
A sua mãe, que teve uma participação efetiva na formação de Napoleão, era contrária ao casamento de seu filho com Joséphine. Joséphine, que era uma viúva de um nobre guilhotinado na Revolução Francesa. Jacques-Louis David ainda tentou argumentar com Napoleão, mas Napoleão, sua mãe, não estava presente na cerimônia. Mas Napoleão exigiu que ela aparecesse no quadro. Ele afirmou que nem mesmo o grande Napoleão seria capaz de obrigar a sua mãe a estar presente nessa cerimônia tão significativa. Bom, resumo da obra aqui, meus amigos. Resumo da ópera é a seguinte. Resumo do caminho de ascensão de Napoleão ao poder. Napoleão chegou ao poder em 1799 através do golpe do 18 Brumário. Beleza? Beleza. Inaugurou a fase do consulado. Depois, 1800, foi criado o consulado. 1802, reforçou-se o poder do primeiro cônsul. 1804, estabeleceu-se a vitalicidade do imperador, aliás, do cônsul, ainda cônsul Napoleão. Foi aprovado também o Código Napoleônico, assegurando as conquistas da burguesia. Foi realizado um plebiscito, onde a população francesa aprovou Napoleão se tornar imperador dos franceses, inaugurando então uma nova fase do governo napoleônico, que é a fase do império. Mas a fase do império nós iremos tratar numa aula posterior. Por enquanto, é só. Um grande abraço, bons estudos. Valeu! E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.